Beleza, então, pessoal, vamos começar aí a conversar um pouquinho. Primeiramente, queria aí agradecer a todos que estão participando, tanto aqui como pelo Instagram, né? O intuito nosso com esse grupo, com essa reunião, é difundir um pouco mais de conhecimento, aprender também com vocês, porque a gente entende que quem está na produção, quem quer começar a fabricar também surgem com várias ideias. E a ideia que a gente tem inicial é que a gente possa difundir isso e que a gente consiga fazer isso da melhor maneira possível. Então, por isso que a gente também deixa em aberto, caso vocês tenham alguma dúvida. Vou pedir só a gentileza, talvez, levantar, tem uma opção de levantar a mão ou mandar uma mensagem no chat. A gente, conforme for andando aqui, a gente consegue ir respondendo vocês também. E no final, a gente vai ter um campo para dúvidas, né? Dúvidas, sugestões, né? Se o pessoal quiser compartilhar alguma coisa, eu acredito que seria bem interessante. Compartilhar aí o dia a dia para quem já está fabricando blocos há mais tempo, para quem tem um know-how bacana, compartilhar talvez para quem está começando, para a gente ir alinhando alguns pontos e ir tirando e esclarecendo essas dúvidas, tá? Então fica aqui meu agradecimento a todos que estão participando, que estão tirando um tempinho aí para estar nos escutando. Então a gente também deixa em aberto para vocês, caso vocês queiram fazer algum comentário, alguma coisa nesse sentido. Lembrando que nós não somos donos da verdade, então a gente está aqui expondo o que a gente sabe, mas a gente também está aqui querendo aprender junto com vocês, tá? Esse conteúdo que a gente fez aqui, a gente fez em parceria com o nosso amigo e professor Júlio César Fila, está dirigindo o seu Batmóvel agora, né, Júlio? Daqui a pouco ele vai buscar o computador dele lá, mas então o professor Júlio, né, ele nos ajuda bastante. Todo o conteúdo que a gente vai falar aqui com vocês tá no nosso blog também, galera. Então, depois a gente vai falar um pouquinho ali. Então, o professor Júlio, ele é consultor na área de concreto para a indústria de artefatos de cimentos e pré-moldados de concreto. E ele também é professor na Unifil, Centro Universitário Filadélfia. O cara é importante, então, no curso de graduação em Engenharia Civil e também na pós-graduação lá da Unifil, tá? Então, o professor Júlio, a gente tem um grande apreço por ele, é a pessoa com quem nos ajuda com conteúdo técnico para que a gente possa no nosso blog. Então, tudo que a gente vai falar aqui um pouquinho, dou a liberdade do professor Júlio para me interromper a hora que eu falar umas besteiras aí também. A gente, tudo foi com ele, com essa parceria, junto com o professor Júlio. Beleza? Então, pessoal, vou começar aqui rapidinho. Se alguém tiver aí durante essa reunião, quiser fazer alguma adenda, é só mandar uma mensagem aí que a gente já organiza aí. Todo mundo está conseguindo ver a nossa tela? Como é que está essa imagem aí? Aqui está 100%, Pia. Fechou, então, meus amigos. Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a produção de artefatos de concreto, os conceitos gerais, né? Então, hoje a gente vai dar uma pincelada aí sobre alguns assuntos e a gente, com o passar do tempo, a gente vai se aprofundando mais, vai entendendo um pouquinho melhor sobre cada um. Então, aqui os autores, né? Aqui está a foto do nosso amigo professor Júlio César, mestre em engenharia civil. Mestre por quê? Porque ele dá aula, pessoal. Então, dá aula de graduação e pós-graduação. Então, a gente titula como mestre, né? E embaixo ali tem eu, com toda a minha humildade e o meu pouco conhecimento, tentando compartilhar alguma coisa com vocês, que sou daqui da WM Máquinas, junto com a Gervase, tá? Então, a gente, aqui, o material de apoio que a gente fala, tudo que a gente vai falar aqui, pessoal, deixa eu só aceitar o pessoal que está querendo entrar aqui. Tudo que a gente vai falar aqui, tem no nosso blog, tá? Então, o blog lá, ele é bem rico em conteúdos, então tudo que a gente vai falar aqui tem no blog e tem mais, inclusive, tem até o conteúdo mais específico e mais detalhado para quem tiver interesse depois de fazer uma segunda leitura. O pessoal está atrasado aqui na reunião, deixa eu só ir aceitando eles aqui para ninguém ficar de fora. Beleza? Então, vamos lá, então. O que a gente vai falar hoje, pessoal? Um pouquinho sobre o concreto seco e suas propriedades, né? O que são os agregados e os principais tipos, características dos agregados, principais produtos vibroprensados e o processo geral de produção, tá? Então, a gente vai dar uma pincelada aí nesses 5 tópicos, falar um pouquinho sobre eles, para a gente começar a nossa reunião. Concreto seco e suas principais propriedades, né? Aqui alguns termos, algumas definições. A pasta, que é a combinação do cimento com a água.
A argamassa, que é a combinação de cimento, agregados miúdos e água, né? E concreto, que vamos dizer, bem dizer que tudo, né? Que é a combinação de cimento, agregados miúdos, graúdos e água, né? Então, a gente tem essa definição. Dentro do concreto seco, a gente tem algumas características. Vamos voltar lá que o pessoal está pedindo para entrar aqui. A gente tem algumas características que são coesão, compacidade, densidade, resistência à compressão e absorção. O que é cada item disso? Fiz uma colinha aqui para falar para vocês aí sobre cada um deles. Primeiramente, a coesão. O que a coesão é? Grosso modo, vamos explicar, é a liga, né? Dá um exemplo bem simplista para vocês ali. Vamos pegar o pudim lá, que é a nossa avó, que é a nossa mãe, que é a nossa esposa, ou que a gente mesmo faz. Quando a gente tira a bandejinha de cima, o pudim, geralmente, quando eu faço, ele desmancha. Quer dizer o quê? Que o meu pudim não deu coesão, ele não deu a liga correta, né? Quando ele sai bonitinho, dá a liga correta. Então, o que ele define a coesão? Quando todas as arestas dos blocos estão com canto vivo, do piso, ele está bem moldado. Então, a coesão, ela forma a liga que deu. Não quer dizer que está bem compactado ou que está com a densidade correta, mas a coesão do agregado com o cimento foi correta e ele formou exatamente a peça que a gente queria que ele formasse dentro do molde. Então, a coesão, a grosso modo, vamos colocar assim, existe algumas explicações mais técnicas e mais profundas do que essa que a gente está dando, mas a grosso modo, para a gente entender num conteúdo mais simplista, seria isso, né? Então, a coesão é característica do concreto seco, que permite, após a extrusão de uma peça, no caso de uma telha de concreto, ou a compactação e vibração, no caso do vibro moldado, que ela permaneça íntegra, com arestas vivas e sem desmoronar durante o seu transporte, né? Então, a gente, às vezes, acontece aí quando a gente vai movimentar o bloco, alguma coisa nesse sentido, ele acaba trincando, ele acaba, quando bate uma tábua na outra na saída, acaba machucando o bloco ali também. Então, significa que ele não deu uma coesão tão correta. Então, logo, seus blocos ou pavers se partem ou desmancham ao serem desmoldados ou durante o avanço das tábuas, ou mesmo quando são transportados para o local de cura, né? Fica ligado aí, porque algum fator pode estar comprometendo a coesão das partículas que compõem a massa, né? Então, um resumão aí sobre o que é coesão. Pessoal, depois se vocês quiserem assim, saber, ver um material também sobre coesão, a parte técnica explicando, o textinho ali bonitinho, tem tudo lá no nosso site, junto lá no nosso blog, está bem esmiuçado lá sobre essas informações também. A segunda propriedade que a gente queria falar aqui sobre o concreto seco é a compacidade, né? O que é a compacidade? Como o concreto se molda dentro da forma, né? Então, a mistura deve ser estudada de tal forma que, sobre o efeito de vibração e compactação, ela se acomoda perfeitamente, diminuindo ao máximo os vazios da peça. Isso, na verdade, é uma prioridade para todo fabricante de bloco e fabricante de piso. Você diminuir a quantidade de vazios dentro da tua peça. Esse é o objetivo principal de todos, né? Junto com todas ali. Então, a compacidade é isso. Quanto menos vazios tiver na tua peça, a compacidade vai ser melhor. O que ajuda muito nisso são os aditivos, né? Quem já trabalha com blocos quem trabalha com blocos Ô, Arlen, consegue só deixar no mudo rapidinho para nós aqui? Peraí, deixa eu... Peraí, aqui, fechou. Então, a compacidade, né? Então, como ela se acomoda perfeitamente, diminuindo ao máximo os vazios da peça. Dessa premissa, né, vem, mais uma vez, a importância de se considerar o tipo de equipamento no desenvolvimento do traço de concreto, tá? Então, essa diminuição de vazios dentro do molde, enfim, ele também está totalmente relacionado ao tipo de equipamento que você tem. Dependendo do equipamento que você tiver, você vai conseguir fazer essa compacidade melhor ou não, com mais tempo, com menos tempo. Então, tudo isso também acaba avaliando. E com o uso do aditivo, você também consegue facilitar essa compacidade dos agregados dentro do teu molde, né? Mas considerar o equipamento, uma mesma mistura. Daí lembrando também que a mesma mistura, nesse quesito compacidade, ela se comporta de maneiras diferentes em máquinas diferentes.
Então, vou dar um exemplo assim, uma máquina manual, uma pneumática e uma hidráulica. Então, o mesmo traço, a compacidade delas vão ser diferentes dessas máquinas. Por quê? As máquinas, tecnicamente, elas correspondem de maneira diferente. Então, o traço, nesse sentido, acaba não sendo universal. Tá? A terceiro item seria densidade. Vamos colocar, grosso modo, o peso da peça. Né? Na teoria, quanto mais pesada a peça for, maior a resistência dela. Porém, tem que se levar em consideração o uso adequado do cimento. Não adianta nada você fazer uma peça extremamente pesada e você usar o proporcional de cimento que não faça a coesão, que seria o primeiro item, a coesão correta. Então, às vezes a gente se preocupa muito com o peso, deixar pesado e tudo, porém a gente não usa o quantitativo de cimento correto, a gente não faz da coesão correta entre os agregados. Lembrando que, dependendo do tipo de agregado, a coesão ela acaba sendo interferida por isso, e também não respeitando a compacidade em relação a isso. Então, a densidade, sim, ela é um fator importante, você precisa fazer com que o teu produto seja o mais denso possível, né, para você otimizar melhor o teu cimento, mas respeitando esse quantitativo de cimento. Não adianta colocar material adoidado lá e não respeitar isso. Então, a densidade ela é muito importante. A grosso modo seria o peso. A densidade é, de modo simples, a relação entre uma determinada massa de material e o volume ocupado por ela. Então, você tem um molde, quanto mais massa entrar nesse volume, nesse molde, melhor vai ser. Né? Ocupando o volume, mais densa será a mistura. Em termos de concreto, essa é uma propriedade ligada diretamente ao grau de compacidade da mistura, que seria o item anterior. Quanto mais compacta a mistura, maior a sua densidade. Quanto mais densa é uma peça de concreto, mais resistente ela é. Tá, pessoal? Então, isso é uma premissa aí que quem já fabrica blocos conhece bem, né? Resistência à compressão. Muito é falado aí sobre resistência à compressão falando em MPa, né? Quando se fala aí em MPa, tudo... Quando se fala nos MPa, então muito é falado sobre isso. Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar tudo certinho aí? Como é que tá? Tudo certo? Beleza. Então, a resistência é muito falada. O pessoal pergunta qual que é a resistência dos blocos, qual que é a resistência dos pisos, né? Então, é sempre falado em MPa, mas nunca é levado mais a sério, mais aprofundado em relação à resistência. A resistência à compressão de um concreto seco é a função não somente do fator água e cimento, né? Mas também, principalmente, da energia empregada pelo equipamento para compactar a mistura no molde. Então, esse também é um teste bem importante, né? Quanto maior for a energia utilizada para promover a compactação da mistura, maior será a sua densidade e, consequentemente, maior será a resistência da peça. Aqui a gente está falando a maior energia utilizada na prensagem do equipamento. Lembrando que não é só a força pneumática ou a força hidráulica, enfim, é um conjunto, junto com a compactação, a vibração, que vai fazer com que o teu material aglutine dentro do molde e a gente faça a melhor resistência possível. Evidentemente, a vibração atua nesse processo, ela atua amolecendo, vamos colocar entre aspas aí, ela atua amolecendo o esqueleto da mistura para que a compressão faça a sua parte. O esqueleto daí é o formato da peça, formado principalmente pelos agregados graúdos, como pedrisco, granilha e etc. Né? Então, a vibração, o que ela faz? Ela faz o material preencher e a compactação vai vir fazendo o arremate final. Tá? Em estudos que a gente tem acompanhado na nossa empresa, enfim, junto com alguns clientes, a gente percebe que a compactação é responsável por 2, 3 centímetros do teu bloco. O restante do bloco, o responsável por isso, acaba se tornando a vibração. Então, o pessoal às vezes pensa assim, vou comprar uma máquina hidráulica e vai resolver meus problemas de compactação no meu bloco. Não, é um conjunto. Então, quando você tem que fazer a vibração e a compactação do teu equipamento conversarem de igual para igual, não adianta muita compactação e pouca vibração, ou muita vibração e pouca compactação, que não vai dar certo também. Então, para você atingir essas principais propriedades do concreto seco, que é coesão, compacidade, densidade, resistência e absorção, você precisa ter um conjunto de fatores também do equipamento para atender o melhor possível. Luiz, eu tenho uma máquina manual, como é que eu vou chegar nesses detalhes?
você consegue chegar em qualquer tipo de equipamento, manual, pneumático, hidráulico, automático, seja lá o que for. Porém, você tem que respeitar as limitações de cada equipamento dentro dessas características que a gente falou aqui. Você vai ter coesão numa máquina mais fraca? Vai ter. Você vai ter compacidade? Vai ter, de acordo com a máquina que você tenha. Talvez você não tenha capacidade suficiente para atender uma norma, enfim, vários fatores nesse sentido, tá? Então, tem que cuidar bastante com isso aí também. E o quinto fator seria a absorção. A absorção está diretamente ligada à densidade do concreto seco. Quanto menor a densidade, maior vai ser a quantidade de vazios. Maior a quantidade de vazio quer dizer que a água vai penetrar no teu processo ali, no teu bloco. Quanto menor a densidade, supõe-se a existência de maior quantidade de vazios e, portanto, a maior a sua capacidade de absorver fluidos. A grande dificuldade se dá quando esses vazios se interligam. A ocorrência de determinados problemas com as peças de concreto está ligado a este fator. Um teste bacana, não é substituindo nenhum teste de laudo, nenhum teste de laboratório, que é o fundamental fazer, o teste de laboratório, mas se tu pegar, virar teu bloco de lado e jogar um copinho d'água, se ele colocar 5 a 10 segundos a água absorver, quer dizer que você tem vazios dentro da tua peça, né? Então, você, se absorveu a água, quer dizer que provavelmente a tua densidade não está correta e a tua compacidade também não está correta. Então, é um detalhe bacana, assim, vou pegar meus blocos amanhã, eu estou começando a fabricar, o bloco curou, fez a cura dele, vira ele de lado, coloca um copinho de água em cima, faz uma pocinha ali, se fizer e não absorver, ótimo, né? Para o paver é mais fácil, o pessoal já faz até quando sai da máquina, já coloca ali umas gotinhas de água para ver se absorve, para ver se deu certo essa densidade correta, se ele vai dar essa resistência e essa compacidade. Mas no bloco é um pouquinho mais difícil. Então, no bloco, para você ter essa ideia, coloca ali que você já vai ter uma boa referência. Beleza? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que são os agregados. A maioria já sabe quais são os agregados, né? Então, a gente tem aí um padrão, né? O agregado, o que significa o termo agregado? Na verdade, material granular, geralmente inerte, com dimensões e propriedades adequadas para a preparação de argamassa e concreto, né? Então, quais são as principais características fundamentais que todo agregado precisa ter? Ele precisa ser um material granular, então precisa estar em grãos, né? Ele deve ser inerte. O que é um material inerte? O material inerte é todo material que não tem reações químicas com outros produtos. Então, vou dar um exemplo assim, o cal. O cal é um material que ele não é inerte, ele é um material que com a água ele tem uma reação química. Pessoal, desculpa o meu cachorro aí que está dando uns latidos. Então, o material deve ser inerte, ele não deve sofrer reações químicas com água ou com qualquer outra mistura que venha a acontecer para não fazer uma bagunça aí na tua fábrica. Ter dimensões adequadas, não dá para ter um agregado de um tamanho de outro e no mesmo agregado ter várias dimensões ali, não vai dar muito certo também. E apresentar as propriedades físicas e mecânicas para a aplicação do material do concreto seco, né? Então, aqui a gente tem aí os agregados, conceitos e definições importantes. A gente tem aqui, no Brasil, como tem bastante gente de várias regiões, a gente tem uma discussão aí gigantesca em relação ao tipo de agregado. Então, a gente vai visitar um cliente, aí o cliente chega lá, eu estou usando o pedrisco. Você vai ver lá, o pedrisco tem uma dimensão de 13 milímetros. Então, daí, cada região do Brasil ele tem uma denominação para esse tipo de agregado. Então, aqui baseado numa fonte que a gente encontrou, que agora não estou conseguindo aparecer aqui. Não sei se aparece para vocês ali, a fonte é do Fila. O pó de pedra, ele é menor do que 4,8 milímetros, né? A brita 0, o pedrisco, ele vai variar de 4,8 a 9,5. A brita 1 vai variar de 9,5 a 19 milímetros, a brita 2 de 19 a 25, a brita 3 de 25 a 50, a brita 4 de 50 a 76 milímetros, tá? Então, isso aqui é uma tabela. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma nomenclatura correta, então cada região fala de um jeito, mas é importante, quando você for desenvolver o traço, entender todos esses parâmetros que a gente está falando, ir até o britador ou até a pedreira, para descobrir qual que é a granometria do material que eles usam em milímetros, né? Não adianta você chegar lá, eu queria um pedrisco, mas vai dar uma olhada no pedrisco dele lá e ver qual que é a granometria para ver se está dentro de uma curva correta para a gente fazer da melhor maneira possível o nosso artefato, né?
Então, aqui a gente colocou algumas fotos de alguns agregados, conceitos e definições. Então, a gente tem o agregado natural, que geralmente é areia, alguma coisa nesse sentido. O agregado artificial, que daí ele já vem proveniente de outras fontes, né? O agregado reciclado, que o material já se diz por si só, e o agregado especial, que é o agregado proveniente da pedra, né? Então, aqui a gente tem uma fotinha de uma pilha de areia de rio após sua extração. Galera, fazer uma pergunta: alguém aí usa areia de rio? Para os fabricantes de blocos aí. Mas eu tô usando areia de rio por enquanto, no início. Tá usando? E como é que tá sendo o resultado? Rapaz, no começo não foi bom não. O bloco ele ficou meio esfalerado, sabe? Aham. Sem liga a massa. Aí eu usei com areia Certo. lavada, ficou melhor o bloco, a resistência e deu Com o areia, processo certo. com areia lavada ficou melhor. Não, com areia sem ser lavada. Com areia lavada não ficou muito boa, sabe? Tá. E você tá usando pó de pedra? Como é que tá a tua situação? É o pó de pedra, pó de pedra. Você tá usando também? Isso. Você fez o teste sem areia de rio, só o pó? Eu fiz o teste, mas mesmo assim não ficou resistência, porque tipo não tem liga, sabe? Então, no caso, não tem coesão, então. É isso. Aí quando eu tô misturando as duas, vou chegar um pouco de um pouco do outro, até fazer chegar ao ponto certo. Certo, certo. Deixa eu fazer uma pergunta. A tua areia de rio ela é mais cara ou mais barata do que a tua areia lavada? Cara, R$ 100 o metro. E a areia ser lavada custa 80. Então, a areia que melhor deu certo para você, ela é mais barata do que a outra, então. Isso, é melhor e mais barato. Entendi, legal. Geralmente a areia de rio, pela experiência que a gente teve com alguns clientes, ela não se adequa muito bem à fabricação de blocos de concreto. A gente entende que às vezes assim é um dos poucos materiais que tem abundância na região, então tem que fazer de algum jeito, como você está fazendo, fazer algumas misturas para você poder utilizar ele e chegar de fato num bloco bacana. Mas a experiência que a gente tem tido, vamos dizer assim, a areia de rio ela tem se tornado uma das últimas alternativas. O pessoal pega, às vezes, areia artificial, areia industrial, que já vem proveniente da própria pedra, pega outros modelos de areia, ou areia de cava, né? E acaba substituindo a areia de rio. Mas isso é uma particularidade, tem que ver região por região, né? Essa aqui seria uma pilha de areia de rio. Mais alguém usa areia de rio aí, pessoal? Ó, o Daniel mandou ali que no Nordeste é muito usado, né? Daniel aí, pessoal, para quem não sabe, ele tem um pouquinho de traço, hein? Quem quiser alguma ajuda aí, pode chamar o nosso amigo Daniel aí, Fonteneres, lá do nosso querido Nordeste aí. Ó, doutor, é Eter Anderson? Como é que fala seu nome? Ele é Anderson, né? Ele falou que só tem areia de rio. Então, seu Anderson, tem que usar, né? Se é a única opção, a gente tem que acabar usando. Mas seria interessante, de fato, pegar outros agregados para começar a fazer a composição para chegar na melhor posição possível, né? Aí, o resultado que a gente tem, vamos dizer assim, a tratativa que a gente tem com os clientes que utilizaram a areia de rio é que, de fato, ela não dá tanta liga, né? Então, a gente tem que ponderar aí, ver até que ponto isso, de fato, é real ou não, né? Mas isso é uma situação particular de cada um. Aqui seria areia de cava, né? Então aqui eles estão fazendo desmonte hidráulico. Para quem nunca viu, eles pegam um jato d'água e jogam na parede ali e a areia ela acaba segregando. O problema disso é que às vezes, muitas vezes vem argila, né? Então tem que também tomar muito cuidado. E algumas outras cavas, elas é por buraco, né? O pessoal começa a cavar e tirar a areia por lá também, né? Então aqui, mais alguém entrou na areia. Aqui é um aspecto físico de areia de britagem. Então, esse aqui, na verdade, é o nosso querido e glorioso pedrisco, né? E aqui é o nosso amado pó de pedra, já com alguns pedrisquinhos junto ali. Reparem que a granometria do pedrisco aqui ela é maior do que a do nosso pó de pedra, tá? Então, o pó de pedra já vem aqui. Geralmente, no Brasil, o que a gente tem vistos aqui o pó de pedra vem assim. Alguém está pegando só pó mesmo ou está vindo sempre essa mistura aí? Olha, onde eu pego lá, vem essa mistura aí, sabe? Ele vem granulado, assim. Vem um pó e vem os pedriscos. Aqui em Piraquara, se quiser, tem só o pó e tem a pedreira que vem com pedrisco junto, tipo, um pouquinho mais grosso.
Você consegue escolher lá, então, o que você quer ali em relação aos agregados, então. E os valores, você sabe a diferença dos valores de um pro outro? Aqui a gente consegue a 65 metros e o que é misturado. E o que é só pó, 75. Ah, entendi, entendi. O que a gente Então, tem mais, isso, pode falar. aqui a gente consegue pó de pedra. Só o pó, ele tem ele vem até muito fino. A granulometria dele quando é carregado da saia do monte, consegue pegar um pouco mais como que eu posso dizer, daquele que a gente chama de flicker. Não sei se você chama aí, são as pedrinhas Isso. pequenininhas. Aham. Então, para fabricar o bloco, eu prefiro com mais pedrinhas e menos pulverulento. Para fabricar o paver, eu prefiro com mais, não digo pulverulento, mas o material mais fino que fecha melhor os espaços. No bloco, eu consigo fazer uma junção melhor da areia com o pó para fechar esses espaços. Mas, enfim, é só uma observação que eu faço aí. Luiz, explica para E nós aí o que é a saia da britadora aí. então, para você coletar o pó mais grosso, você tem que ir lá na pedreira e você tem que pedir para o responsável ou para o cara que carrega lá, para quando o monte que está debaixo da bica ele tiver numa altura alta aí, digamos alta assim, que esteja para cima de 2 metros, 3 metros, aí o operador consegue ir na saia e coletar o material mais grosso. Por quê? Porque ele caindo da bica, o material mais grosso vai rolar para as saias, né? É um efeito pirâmide. Também. Vai dar para Então, você vai conseguir coletar na saia do monte um material mais grosso. Para nós aqui, para a produção de blocos, esse material mais grosso é mais viável. Quando vai produzir paver, aí ele carrega normal, vai lá, enfia a carregadeira ou lá no depósito que eles têm dentro de um barracão, ou ali mesmo na bica e carrega o caminhão, né? Então, a grosso modo, quando você quer fabricar bloco de concreto, você pega para ele, vamos colocar do monte, carregar mais pela parte externa, certo? Quando você quer fabricar o Sim, paver, já pega de baixo direto e já leva assim. Porque a sim, tendência é que o aham. fino fique no meio e o graúdo vá um pouco mais para as pontas, certo? Sim, 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 Então, com você certeza. consegue. E o pó, e o pó é bem interessante, assim, até no usar, já que está falando de fórmulas e concreto seco, o pó, esse lance da segregação, o pó e a umidade seguram segregação, sabe? Quando você vai ter lá o teu concreto pronto, o teu pó mais fino, ele vai segurar a segregação do teu pedrisco. Ele diminui, né? Ele diminui É, consideravelmente. ele diminui ele em ação com a água e o cimento. Eu Sim. acho que o professor ali tá erguendo a mão, cara. Beleza? Aí, seu Júlio, pode falar aí, doutor. Beleza, tudo bom? Só Bem, e queria. você, como é que você tá? Minha câmera está funcionando? Está me vendo? Não tô te vendo, Deixa eu ver. Bom, mas estamos te ouvindo bem. então tá bom. Depois eu vejo o que aconteceu com a minha câmera aqui. Às vezes a gente. É melhor assim, né? Pelo menos não assusta o povo. Mas é o seguinte: essa questão dos finos é bastante importante, né? Inclusive, o nome que se dá a essa rolagem das partículas grossas no monte é exatamente efeito saia do monte, né? Isso Isso não mesmo. acontece só com finos, isso acontece com qualquer tipo de agregado. A areia, o pedrisco, o britaum, enfim. Sempre vai acontecer isso, né? Essa maneira que você colocou de conseguir coletar o mais grosso ou coletar o mais fino, né? Na verdade, é uma estratégia interessante. E quando você quer equilibrar, na verdade, você tem que pedir para o cara levantar a concha de baixo para cima e encher com as duas partes. Aí você tem uma mistura, aí você tem uma mescla, né? Aí você tem uma mescla. E outro ponto importante, que aí depende de uma análise desse pedrisco, é verificar esse teor de pó, né? Às vezes a pedreira tem essa informação com ela, entendeu? Ah, como é que está o fundo desse pó de pedra? Ah, tem tantos % de pó. Sim. Esse pó, ele é bom. Ele é bom até um certo ponto, porque, na verdade, ele só serve para tampar os pequenos poros, né? Ele não vai, digamos assim, ter o mesmo efeito que o cimento, né? Embora ele seja responsável pela coesão, ele não vai ter o mesmo efeito. Digamos assim, num primeiro momento, o cimento
antes de... Cortou Eu acho que ele caiu. Cortou a ligação. Caiu mesmo. Aí, voltou. Ô, seu Júlio, voltou? Voltei. Não sei o que aconteceu com a minha internet aqui, mas estão aí. O fato é o seguinte, num primeiro momento, tanto o cimento quanto os finos fazem esse papel da coesão, entendeu? Sim. Isso que o Luiz falou, olha, não adianta você exagerar no cimento para ter coesão. Você precisa equilibrar, precisa entender que no momento do nascimento da massa, quando ela está lá no molde, cimento e finos estão trabalhando juntos para manter a peça estruturada, entendeu? Para garantir a forma da peça, para garantir que ela suporte o transporte, né? Então, quando perde coesão, você tem que avaliar o seu traço. Se ele já tiver muito rico em cimento, você tem que começar a colocar um pouquinho mais de pó, entendeu? Uhum. E não exagerar no cimento, senão acaba ficando muito caro, né? Certo. E na pedreira também depende do dia, né? Umidade do dia, vento, enfim, tem todas essas questões aí. Felipe, você quer comentar alguma coisa? Deixa eu deixar em aberto o Felipe também ali. Qual que é o melhor? Você parou ali, o mais pó ou misturado com tipo um pouquinho pó mais grosso? Aí eu vou deixar para os universitários. Olha, na verdade é o seguinte, tudo vai depender dos agregados que você tem. Se você tem uma areia que é de média para grossa, você vai ter falta de finos. Se você tem uma areia que é mais de média para fina, você vai precisar de mais elementos mais graúdos, entendeu? Então, você tem que olhar, independente se é areia, se é pó de pedra, o que é, você tem que olhar se esses materiais, eles se complementam, entendeu? Porque, por exemplo, aquilo que a areia não trouxer para você, você busca no pó de pedra. Você está entendendo? Então, se a areia não está trazendo partículas finas para você, você busca no pó de pedra. Se você, por exemplo, está sentindo falta de partículas de tamanho médio, você busca também no pó de pedra mais grosseiro. Você entendeu? Então, tudo depende dos materiais que você tem localmente. Tá, tem que analisar. Complementando o que ele perguntou, vamos já entender um pouquinho mais ali. Vamos lá, o processo da areia média, grossa ou fina, o processo dela na fabricação dos artefatos, ele se dá o quê? Para fazer o preenchimento, para fazer a coesão? Qual que é o papel da areia no traço? Então, olha lá, voltou. Pode falar, Luiz. Tá ouvindo, Júlio? Mas, enfim, aqui só com a experiência que eu tenho, claro, o professor Júlio aí pode me corrigir, ele que é mestre na arte, mas a areia, ela serve, assim como para tampar esses espaços ali no fator de não ter vazios para gerar resistência, mas também ela serve aqui muito para dar acabamento. Porque se você usar só o teu pó, ele não vai ter uma coesão e uma liga correta. Ele vai ficar com os espaços, ele pode até ficar resistente. Pode notar que você vê muita gente aí na internet que consome bastante cimento. Tem aquele bloco que ele faz só com pó, ele tá um bloco feio, mas ele vai lá e bate, tá que nem uma pedra. Sim. Ele conseguiu adquirir uma resistência, só que ele não tem um bom acabamento. Então esse bloco fica meio feião ali, às vezes usa só o pó e o pedrisco e um pouquinho de areia, aí falta acabamento. Então, além de fechar os espaços para um ganho de resistência, a areia ela também vai dar acabamento no teu artefato, né? Então, principalmente a de média para fina. A grossa, ela já acaba ficando mais aquela aparência mais cascuda, assim. Sim. A areia grossa. Então, só que ela tem uma resistência bem melhor. Na tua experiência, então, a areia, grosso modo, você usa ela mais para te dar acabamento, né? Sim, porque ela é mais cara do que o pó. Eu busco os mais finos no pó, eu busco finos nele, busco também o médio no pó, como eu disse, ele tem aqui as pedrinhas pequeno, o flicker, só que eu não posso exagerar nele, por ele ser fino, ele vai carregar muito pulverulento, que é aquele
material mais fininho. Para exemplificar o que é o pulverulento do pó, você pega ele bem seco e joga para o ar. Aquilo que for com o vento, pode saber que aquilo lá não te presta. Pode Sim. até prestar um pouquinho, mas ele só serve para fechar o espaço ali. A resistência, aí ele vai chegar num ponto que se você usar demais, ele vai baixar a resistência. Daí por ser muito fino. Aí você, é aquilo que o professor falou, aí você tem que ter uma leitura ali, como que um se complementa com o outro. O pedrisco, a areia e o pó. Aí você vai balanceando conforme o teu artefato, você vai ver lá no resultado do teu artefato como eles trabalham melhor. Ou, se você tiver um laboratório, aí eles vão fazer um teste granulométrico para você e achar a curva perfeita dentro desses teus materiais. Entendi. Seu Júlio, você levantou a mão, fique à vontade, meu querido. A constatação do Luiz Camilo, está correta, né? E aí tem uma razão bem simples para isso, para a gente entender por que a areia dá mais acabamento, né? Você tem que imaginar que o grão de areia está rolando na natureza há séculos. Então, a partícula de areia é uma partícula arredondada, lisinha, certo? Certo. A partícula do grão do pó de pedra é uma partícula que é resultado de um fraturamento. Então, ela é cheia de ângulos, ela é cheia de espículas. Então, o acabamento tende a ser mais rugoso mesmo, certo? Então, a razão básica é essa. A superfície da areia natural é uma superfície polida, lisinha, né? E a superfície do pó de pedra, desse grão mais graúdo, é toda áspera. É bom no sentido de dar resistência, porque ela trava, né? Ela Sim. trava. Mas o acabamento, né? Tanto que antigamente, o que era o tal do cal fino que o pessoal usava para fazer antes da massa fina? Uhum. O que era o tal do cal fino? Era areia super fina que o cara peneirava lá na obra, acrescentava o cal para alisar a parede, entendeu? Mas era o quê? Areia de rio ultra fina. Tá, e Né? seu Júlio, falando ali um pouquinho, o pessoal comentou ali anteriormente que às vezes na região deles tem abundância de areia de rio, né? Existe um mito, uma lenda, não sei até que ponto isso também é verdade, sobre areia de rio na composição dos artefatos de concreto, vamos dizer, no concreto seco. Isso é real? Isso existe? Faz sentido? A areia de rio talvez ela não é tão boa? Tem alguma ligação em relação a isso? Não. Na verdade, isso é mais mito mesmo. É um Né? mito, né? É mais um mito. Porque a areia de rio, ela é uma areia... você tem que imaginar a origem dela. Ela vem de uma rocha. Então, cada grãozinho daquele ali é um grão mineral. Então, ele é muito forte, muito resistente. Entendeu? Uhum. E o que acontece é o seguinte: quando a gente trabalha com areia de rio, a gente precisa prestar atenção realmente qual é a granulometria que a gente está comprando. Né? Por quê? Porque às vezes você compra um pouco de gato por lebre. Quero uma areia média. Aí ela chega para você, você pensa que é areia média porque ela está inchada, mas é areia fina. Entendeu? Dependendo da posição onde essa areia é dragada no rio, ela vem mais grossa ou mais fina. Certo? Então, não existe, ela não traz, evidentemente aqui, tem caso e caso, mas no geral ela não traz matéria orgânica, ela não traz nenhum contaminante, é um material excelente. O que acontece é que nem sempre você tem isso disponível, entendeu? Por uma questão de que o pessoal já explorou demais. Tá? Eu teria alguma restrição, não com areia de rio, mas eu teria alguma restrição com areia de cava. Por quê? Porque a areia de cava é um poço seco, digamos assim. Ela pode vir misturada com argila. Isso. Acontece muito, na verdade, é bem comum, né? Acontece. E a gente sabe que a argila ela não combina com o cimento porque é muito fina. Sim. Né? Mas então areia de rio, vamos colocar assim, ó, então vamos quebrar esse mito aí. Até para mim isso, na verdade, é importante. O ideal, então, da areia de rio seria, então, você fazer lá a draga da areia do rio e você fazer o peneiramento, daí para você conseguir determinar a granometria correta dos grãos. Isso porque a gente vê que vem, né, uma variedade muito grande de grãos na própria areia de rio. Né? Exatamente. E esse é o segredo, viu, Luiz? Mudar pouco de fornecedor, entendeu? Porque se você compra sempre de um mesmo porto, sempre de um mesmo extrator, a chance de você ter sempre o mesmo material é grande.
logicamente, você não pode deixar de verificar quando esse material chega, Sim. né? Mas se você evita essa mudança de fornecedor, você já tem uma certa garantia de que o material está estável. O seu traço não vai ser tão modificado assim no dia a dia. Certo, show de bola. Deixa eu ver só se mais alguém pediu para entrar aqui. Não, beleza. O pessoal... Acho que o Alan quer falar. Alan, fica à vontade, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Tenho uma curiosidade do quais os agregados em relação à fabricação do PAVE. Se é Brita 1, Brita 0, como é que funciona? Eis a lenda, né? Que na verdade, na verdade, vamos dizer assim, se fosse uma receita de bolo, nem a receita de bolo seria tão fácil, porque dependendo da região do Brasil, muda os ingredientes, né? Então aqui eu tenho farinha de trigo em abundância, ou tem farinha de milho, então tem que ver aí. Mas o mais correto dos agregados é você entender a curva volumétrica que você... Como é que é volume? Travou a língua ali, em relação aos teus agregados, do que você tem disponível, né? Então, mas a grosso modo é como a gente estava falando ali, pode pedra, pedrisco e areia, né? O Luiz ali, cara, ele tem bastante um know-how bem bom ali em relação a piso de concreto. A ideia, ele acabou de falar para nós aqui, para fazer o piso de concreto, ele prefere trabalhar com material um pouco mais fino do que, por exemplo, o bloco. O bloco de concreto, ele prefere trabalhar com material um pouco mais grosso, e para o piso de concreto, ele prefere trabalhar com um material um pouco mais fino, para talvez ter uma compacidade melhor, ter a densidade melhor também, para chegar numa qualidade final bacana, né? Esse ali, eu acho que também o professor Júlio consegue te ajudar melhor nessa pergunta aí. Tá ok, então, obrigado. Vamos lá, Alan. É o seguinte, a gente tem que imaginar o que é o paver, né? O paver é um bloco de concreto, né? Grosso modo, aí vamos pensar no paver mais comum, né? 6 por 10 por 20. E se você usa um agregado muito grande, pega uma Brita 1, por exemplo, você não vai conseguir acomodar direito essa massa dentro do molde. Porque tudo que você quer é que, ao vibrar essa massa, ao exercer uma pressão, essa quantidade de material se acomode. Ok? Então, normalmente a gente impõe uma limitação de 12 milímetros, ou seja, pedrisco. O ideal é não passar de 10. O ideal é não passar de 10 milímetros para fazer paver, nem bloco, né? E aí você vai conseguir uma mistura melhor e que vai se amoldar adequadamente ao molde, entendeu? Porque o nosso molde é pequenininho. Então, essa massa não pode ter um esqueleto muito rígido. É diferente de você concretar uma viga, entendeu? Uma viga tem lá 50 por 20 de largo, por exemplo, ou 35 de alto por 14, né? Você só precisa passar entre as barras. Agora, se você pensa assim, mas o paver é aquela abertura toda lá. Pois é, mas a hora que você mete pressão em cima, ele tem que se acomodar. E se você tem um agregado muito grande, ele não se acomoda. É que nem você querer encher o caminhão com pedra, com matacão ou com pedra de mão. O que é mais fácil acomodar em cima do caminhão? Pedrisco ou pedra de mão? O que vai ter menos vazio? Logicamente que é Pedrisco, né? Pedrisco, né? Então, tem só desculpa interromper, senhor Júlio. Exemplo bem clássico, eu vi esses dias, o rapaz pegou um copo de vidro, né? Pegou um pedrisco, por exemplo, a granometria de 4,5, colocou dentro desse copo. Beleza. E pegou as pedras com granometria de 12 a 15 milímetros e colocou no mesmo copo. Você consegue ver vários vazios na granometria maior e menos vazios no caso da granometria menor. Então, acredito que trabalhar com a granometria menor no piso de concreto, principalmente, teria um retorno melhor nesse sentido, né? Em relação à resistência e até o próprio preenchimento dos vazios, né? Exatamente. E, mesma coisa, o bloco. Qual que é a espessura da parede? 25 milímetros ali? O estrutural é 25 milímetros. 25, entendeu? Então, como é que você tem que pensar em algum material que tenha aí 6,3, 9,5, no máximo, para você poder acomodar tudo isso. Porque você tem que imaginar que essa massa vai ter que ter flexibilidade para descer. Sim, entendeu?
Sim. Se ela ficar atritando na parede, né, enroscando na parede, ela não desce. Então, ela não pode entrar forçada. Isso, e ela também tem que ter essa plasticidade, vamos colocar ali, para você também fazer a compactação dela, né? Então, Exatamente. se você colocar muita pedra, né, um exemplo clássico, né? Pega um pouquinho de pó de pedra e aperta na mão, você vai ver que a tua mão fecha. Pega ali um monte de brita e aperta, você não vai conseguir apertar tanto. Então, também tem um princípio nesse sentido aí. Espero poder ter te ajudado. Mas diga aí, Luiz. Outra coisa também que dá para a gente observar aí são os formatos do pedrisco, né? Se você tiver um material muito fino, digamos assim, ele é comprido, mas ele é, digamos, achatado. Ele vai estragar o acabamento da tua peça e também vai baixar um pouco a resistência. Então, esse é outro fator que você pode, digamos assim, colocar na balança ali na hora de dimensionar a tua forma. Como está o teu pedrisco? Ele está mais quadradinho, arredondadinho, para ter uma resistência melhor? Ou ele está muito chato? Se ele estiver muito chato, mesmo ele tendo um tamanho que você busque, você pode estar baixando a tua resistência porque ele está muito lamelar, ou estragando também o acabamento do teu material. Eu digo isso porque o nosso material é bem lamelar. Eu queria usar mais pedrisco, sabe? Mas eu tenho que completar daí com o material médio ali do nosso bloco, buscando, voltando àquela primeira lá, buscando material mais grosso na saia do monte, porque o nosso pedrisco, ele é muito lamelar, ele é achatado, ele não é bem uniforme. Então, daí, se eu uso demais, ele acaba com o acabamento, sabe? Você faz um peido muito feio, daí. Os macetezinhos aí do processo. Pessoal, vou dar uma seguida aqui. Luiz, dá uma mutada aí no teu celular ali, que eu acho que tá falando aí, meu querido. Vamos continuar aqui então, pessoal, mas agora que alguém tiver alguma pergunta, dúvida aí, fiquem à vontade para interromper, né? Também a gente tá ali. Aqui o pedrisco, né? Algumas faixas granulométricas do pedrisco, né? Então, o que o professor Júlio estava falando ali, né? Tem a norma NBR 7211, que daí ele determina que fica na faixa de 4,35 a 12,5 milímetros. Pedrisco grosso, pedrisco fino, pedrisco limpo, pedrisco misto, enfim, daí tem uma variedade bem grande ali nesse sentido ali, em relação aos pedriscos. Deixa eu só ver aqui quem pediu para entrar. Foi uma falta. O conhecimento foi pegaram. Deixa eu só mutar aqui o nosso amigo Rosevânio. Se queria fazer alguma pergunta, fica à vontade. Deixa eu colocar aqui então de novo. Então, esse daqui é as faixas granulométricas do pedrisco, né? Então, a gente tem ali, tem uma variação muito grande aí nesse nosso Brasil. Então, várias nomenclaturas. Então, a gente acaba, colocou aqui para a norma. Deixa eu só ver, pessoal. Desculpa interrompendo assim que o pessoal está pedindo para entrar e a gente vai deixando eles entrar aí. Então, aqui, vamos para o próximo slide. Pedrisco limpo, faixa granulométrica entre 9,5 e 4,75 milímetros, né? O pessoal aqui colocou uma moedinha de R$1 para a gente ter uma base em relação a esse pedrisco. Dá para perceber aqui que ele tem, a gente vê que ele tem uma consistência bacana, né? Então, pelo que a gente tem visto, existe uma variação no mesmo traço, no mesmo material, que é absurdo. Então, aqui a gente vê que você consegue trabalhar de uma maneira correta também com esse material. Obviamente, quanto melhor, mais linear for essas medidas, melhor será para você conseguir achar a curva correta do teu traço em relação ao produto que vai fazer. Seixo rolado, né? O seixo, na região norte, a gente foi uma vez visitar lá uns clientes lá em Belém do Pará, existe uma abundância gigantesca de seixo. Não sei se alguém aí trabalha com seixo, poderia falar um pouquinho para nós. Eu tenho uma dúvida muito grande em relação ao seixo pelo formato dele. Não sei, depois até o professor Júlio, ou se alguém trabalha com seixo, poderia me tirar essa dúvida também. Existe no meu subconsciente aqui uma visão negativa em relação ao seixo. Não sei se isso faz sentido ou não faz sentido. Se alguém tiver alguma experiência e quiser compartilhar com a gente, fica à vontade também. Não, ninguém? Por quê? Você acha que por ele ser redondo, ele vai ter menos resistência? Cara, eu não consegui acertar o traço com ele. Talvez até possa ser um problema de ignorância minha, né? Mas a gente não conseguiu acertar o traço do seixo de jeito nenhum, cara. Cara,
o professor aí vai te explicar certinho por quê, mas isso se dá aí por ele ser redondo. Aí você tem que trabalhar diferente um pouco. A coesão dele não é boa, então, pelo fato dele ser redondo, isso? Cara, eu não tenho certeza, né? Pra te falar, porque eu nunca trabalhei com ele, mas aí a ideia que eu já troquei aí com o pessoal de fora aí, como se disse lá de cima, é exatamente isso aí. Vamos recorrer aos universitários. Senhor Júlio, o senhor está na escuta aí? Estou ouvindo. Faz sentido isso? É lenda também, igual areia de rio? Como é que é essa situação do seixo? Não, na verdade, o que acontece com o seixo é um efeito parecido com o da areia. Só que a gente tem que entender o seguinte: quando a gente tem um agregado miúdo, lisinho, ele é interessante por quê? Porque ele se mescla na mistura e quando a argamassa vai para fora, ela dá um bom acabamento, fica lisinho. Agora, o seixo, ele já entra na parte graúda, na porção mais graúda da mistura. Qual que é a função do graúdo numa mistura? A função do graúdo numa mistura é compor aquilo que a gente chama de esqueleto mineral. É ele quem dá o corpo da massa. Sim. Certo? E aí, para dar um corpo bem ajustado, você precisa de certa angulosidade. Por isso que a gente fala que os agregados mais quadradinhos, etc., e menos lamelares, que nem o Luiz falou, são mais adequados. Por quê? Porque você tem um travamento. O seixo, por ser redondo, ele traz mais plasticidade à massa, certo? Porque ele desliza melhor. Só que ele trava menos. Então, normalmente, você gasta um pouquinho mais de cimento, né? Como ele é bem liso, você tem dificuldade de aderir na superfície dele, mesmo que ele esteja limpo. Você entendeu? Sim. Então, tem que pensar. Uma pedra britada, ela é rugosa. Então, quando o cimento reagir com a água, ele vai formar os componentes que vão aderir nesses poros, nessas reentrâncias do agregado. Agora, um seixo liso é liso. Eu me bati um monte lá, fiz de tudo, não consegui fazer rodar com seixo e abandonei. Daí eu já criei isso na minha cabeça que o seixo não presta, mas é bom saber de outras opiniões para a gente poder estudar melhor. Professor, diga lá. E assim, então, nesse pensamento que você tem uma dificuldade maior para travar o seixo, então é pior eu usar areia junto com o seixo em abundância, e é melhor eu usar um pó de pedra, que as partículas do pó vão envolver o seixo ali e vai fazer com que tenha uma liga entre os seixos no meio do concreto e o cimento, enfim. Olha, Luiz, o que acontece é que você acaba compensando um pouco, né? Mas, da mesma maneira, você tem que pensar o seguinte: ele vai te dar coesão, só que quem dá liga é o cimento, entendeu? Sim. Quem dá liga é o cimento. Você vai precisar de mais cimento para poder fazer, talvez, a mesma coisa. Entendo. Então, eu posso chegar num resultado bom com o seixo, mas, por exemplo, ao invés de conseguir trabalhar como eu trabalho aqui com paver 1 para 7.5, eu vou ter que trabalhar com 6,5, 1 para 7, Sim. Talvez. Vai ter que diminuir, vai ter que aumentar o teu proporcional proporcional cimento. Vai reduzir um pouco o seu traço. Sim. Entendi. Legal. Obrigado, então, professor. O seixo, ele é bem resistente. Você tem que pensar que o seixo é um grão de areia do tamanho de um bonde, entendeu? E de tempo, né? Não é? O seixo não surgiu ontem, né? O seixo não teve tempo de rolar o suficiente e virar um grão. Faltou tempo. Colheram ele na natureza antes. Sim. Isso. Mas ele é da mesma natureza da areia. Só que é grandão, né? Entendi. O pessoal ali, o Kelvin, levantou a mão. Kelvin, se tem alguma dúvida? Boa noite, Luiz. A dúvida que eu tenho em relação ao seguinte. Tu falou até o mito do seixo, da areia do rio. Aqui, Luiz, eu acho que eu já comentei com você até no privado, no WhatsApp, eu uso 100% da areia direto do rio. Eu não uso pedrisco, eu não uso pó de pedra,
Porque aqui a areia eu tiro na propriedade aqui da família, então eu tiro direto do rio, certo? Eu mesmo alugo a máquina, tiro, e acaba que tá dando um bloco muito bom, porque assim, eu acabo colocando um pouco mais de cimento, claro, é normal, já que eu não estou usando pó de pedra, mas em relação à liga do bloco e o peso, tá muito bom. O bloco, quando eu faço uma cura boa, o bloco tá dando uma resistência boa e também tá o peso, o meu bloco de 10, para você ter ideia, eu tô dando quase 10 quilos num bloco de 10. Caramba. Entendeu? E tá dando um bloco bom e o pessoal aqui tá gostando. E é só areia mesmo com o cimento CP5. Aí, Kelvin, eu adoro quando eu sou quebrado, quando eu tenho uma ideia e alguém vem e me mostra o contrário. Isso é muito bom. Existia um paradigma em mim, em várias pessoas, agora não, agora eu vou começar a falar diferente em relação à areia de rio e até mesmo o seixo, né? Então, é legal. Qual que é a proporção de cimento que você está usando em relação à tua areia de rio aí? 9-1. 9-1. Você já chegou a romper algum bloco teu, Kelvin? Não, ainda não. O meu caso, eu não rompi, porque aqui por perto da minha cidade não tem laboratório. Como estava em pandemia, até a escola tem um Instituto Federal aqui próximo e estava parado a questão da análise. Então, eu estou esperando agora, eu estou mudando minha fábrica de local, acho que essa semana, para poder tentar ver se eu consigo essa análise. Mas eu acredito que está dando um MPA bom. Não, show de bola. É hora que você tiver o laudo, mostra para nós ali, que é importante também nós sabermos dessa, só com areia, né? Só com areia de rio. Pô, isso para mim é novidade. Eu acredito que para muita gente que fabrique blocos, até para quem vai começar, seria bem legal também ter essa informação aí. Tinha mais alguém que... Pode falar, Kelvin. Eu vendo a questão do Alisson, até eu acompanho muito, até a questão do som, do barulho que o bloco faz, da resistência mesmo em relação... Pronto, eu levei uma carga, aqui eu não tenho paletização, não tenho empilhadeira, nada. Então a gente carrega o caminhão tradicional mesmo, faz as fileiras de 100, e aqui eu pego, acho que uns 6 quilômetros de estrada de chão, onde o caminhão vem buscar na fábrica. E numa entrega de blocos, eu chego a 1% até menos de quebra. Mas é coisa boa. Então tá uma qualidade boa. Isso, o que é importante a gente frisar, Kelvin, isso é muito bom, tá? Vou fazer o teste do barulho, vou fazer o teste da penetração da água. Beleza, são indicadores que estão falando que você está no caminho correto. Mas é bem importante, assim, você ter, de fato, o laudo, né? Para você ter um respaldo técnico em relação àquilo que você está fazendo. É muito legal também pegar, fazer o teste da água, fazer o teste do barulho ali, para ver. Isso quer dizer que você está no caminho. Mas, assim, também é bom não quebrar os blocos do trajeto, quer dizer que está, vamos dizer assim, as coisas estão cooperando para o bem aí com você. Mas, cara, a hora que você puder, manda para laudo. Por quê? Para você também saber... Para você saber se está tudo certo. Então, porque às vezes a gente acha que está tudo bem e manda para o laudo confirma, realmente está tudo bem. Às vezes não, o laudo pode falar, não, melhora um pouquinho nisso, um pouquinho naquilo, para a gente sempre estar focado em entregar o melhor. Mas é isso aí. Só que eu só deixo um conselho: não faça o teste de jogar no chão. Isso daí é pura ignorância. Ficar jogando os blocos no chão. Daí não diz nada. Só beleza, brincadeira à parte aí, mas é isso aí, então. Eu fiz um rios lá jogando bloco, daí tô me zoando. Tinha mais uma pergunta ali, acho que quem que era o... Antes do Daniel, tinha outro rapaz que fez uma pergunta, agora eu esqueci o nome, Wader, alguma coisa assim. Sem ninguém. Ali, ó. Vanderbrook. Aí, ó, nome bonito, hein? Diga lá, meu amigo. Então, desculpa aí mudar um pouquinho o assunto. É mito ou é verdade que o paver tem o paver drenante, que ele drena sem ser as arestas quando faz a pavimentação dele? Não sei se vocês entenderam a minha pergunta. Você quis dizer em relação quando você água. Assenta ele drena. Sim, meu brother. E, tipo, existe o piso drenante, sim. Com ele vai drenar? Ele drena.
Vai. Tem uns colegas que produzem ali em Santa Catarina. Para isso, você precisa ter um pedrisco bem uniforme, um pedrisco que não seja tão lamelar. Aí eles conseguiram ter um resultado bem bom aí. Usam um pouco de pedrisco, um pouco de areia e cimento. E aumenta o percentual de cimento. Né? Só que eles não fazem muita liga. Eles procuram não deixar com muita liga, assim, sabe? Para não fechar o espaço. Tem que ser mesmo poroso. Ele fica poroso. Esse paver, mesmo o vidro prensado, aqui na empresa que eu trabalho, a gente já conseguiu fazer em plaquinhas esse piso, sabe? Feito na mesa vibratória, nunca conseguimos na prensa, mas eu tenho amigos aí que produzem sim piso drenante, na vibroprensa. Obrigado. Era isso? Daniel, o que você manda, meu querido? Daniel. Acho que tá mutado. Seu Júlio, você levantou a mão ali também? Não, eu queria só falar o seguinte, complementando ali o Felipe, né, o que o Camilo falou. A gente tem 2 tipos ou 3 tipos de peças drenantes. Nós temos os pavers, né, que drenam através dele próprio, certo? E, na verdade, é um concreto sem finos. Você tem praticamente aí um agregado aí de 10 milímetros, 9 milímetros, não pode ser muito fino, que também reduz muito os vazios. Uhum. O traço dele chega, às vezes, a 1 para 4,5, vai depender aí da máquina, do equipamento, entendeu? Então, esse é um tipo, tá? Se esse pedrisco, se esse paver tiver com uma boa drenagem, você pode acrescentar um pouquinho de finos, porque você ganha resistência, né? E ele continua drenando. Você faz os testes, verifica se ele está atendendo a norma. O outro tipo de paver é aquele que não permite a passagem através do corpo, mas ele tem espaçadores mais largos. Pelos lados, aham. Exatamente, ele tem espaçadores mais largos. Tá legal? E aí a função é feita pelo espaçador. Tá? Show de bola. Uma coisa importante, eu vi um pessoal fazendo isso aqui e eu pensei, meu Deus, ninguém orientou. O pessoal estava sentando o paver e, na cabeça, ele estava imaginando que ia ter que jogar areia fina por cima para vibrar. Né? Então, ele assentou todos os pavers autodrenantes e jogou areia fina por cima. Entupiu tudo. Entupiu tudo. Ele não faz muito sentido, né? Eu olhei assim e falei, putz, né, vai dar ruim. Né? Então, não faz muito sentido. Paver autodrenante, a gente não aplica areia. Ele tem que travar por compressão mesmo nas bordas. Sim, tá? Sim. É na porrada mesmo o negócio lá. Exatamente. Figura 7, argila expandida. Acho que isso aqui não usa, né? Acho que ninguém usa isso daqui. Né? Então, não sei se alguém usa, alguém já viu. Eu particularmente, acabei nunca vendo. Né? E a terceiro tópico que nós vamos falar aqui. Daniel, quer comentar alguma coisa? Boa noite, pessoal. Não vai ter. Cara, eu tava com... Não é nem comentar sobre esse assunto, não. Voltando um pouco àquela questão da areia de rio e pedrisco, né? Até uma curiosidade. Para saber nas outras regiões aí como é que funciona isso. Porque um grande problema que tem aqui na região Nordeste é o seguinte: tu chega em uma pedreira, tu vai querer um exemplo aqui, um pedrisco 6.3. Chega na tua fábrica todos os tipos de pedrisco, misturado em uma carrada só. Mas nunca chega o que tu quer. Aí tu vai lá, conversa com o pessoal, mas a gente tem grande dificuldade nesse assunto. A gente não consegue uma granulometria correta aqui. Com a areia do rio é de boa. A maioria das fábricas aqui é areia de rio. Então, com isso aí a gente já está superado. E eu achava que eu tinha só mais esse problema aqui, nas consultorias que eu fazia aqui pelo Nordeste. Mas eu fiz a consultoria com um rapaz em Minas Gerais, ele também, quando eu pedi o pedrisco deles, qual pedrisco tu usa aí? Qual a tua granulometria? Rapaz, quando ele me mandou a foto, eu também vi todos os tamanhos de pedrisco. Nem ele soube dizer qual pedrisco que ele tinha na fábrica dele.
Nas outras regiões, tá assim também? Esse problema tá geral ou mais de boa? Cara, infelizmente. Infelizmente. Daí eu posso falar um pouquinho mais com o proprietário, porque eu acompanho os clientes, né? Existe uma variação muito grande de qualidade dos agregados que estão vindo, e principalmente em relação à granometria e os tamanhos. Então, muito material aí vem com uma granometria muito, vamos dizer assim, uma variável muito grande, cara. Daí a gente, como fabricante de máquinas, e está tentando ajudar o pessoal a inicializar, é um problema, porque daí você não consegue definir um traço correto, você não consegue alinhar várias coisas nesse sentido, mas infelizmente é uma realidade. Não sei o porquê. Antigamente eu não via tanto isso, hoje eu estou vendo mais, né? Então a gente está sugerindo os clientes de fato procurar locais onde eles consigam ter uma estabilidade melhor nos seus agregados, né? Então a maioria do pessoal já está partindo até para peneiramento, alguma coisa nesse sentido, porque está vindo uns agregados bem ruins mesmo, assim. Ah, tá ok. Não é só para Beleza, você então. não aí, cara. O sofrimento é global, vamos colocar aí. Ô, Daniel, o que eu tenho Oi. percebido aqui no Paraná é que, assim, toda vez que tem uma grande demanda de agregado para pavimentação, as pedreiras ficam loucas para atender esses caras, né? E aí o cara que consome menos volume acaba ficando em segunda mão, entendeu? Sim. Então, eles priorizam os grandes volumes para fazer saber o quê, e aí sobra um restolho lá. Aqui no Paraná, a gente percebe isso, sabe? Que acontece muito. Faz sentido, faz E uma sentido. outra coisa que a gente percebe aqui no Paraná, eu não sei o que acontece, é que tem uma falta muito grande da peneira 06, sabe? Grãos do tamanho 06. Toda vez que você vai fazer a curva, dá uma depressãozinha lá no 06. Não sei explicar. Aqui em Londrina, já vi isso em Curitiba, já vi isso mais para o sul ali, Ponta Grossa, descendo. Eu não sei o que acontece. Falta 06. Pernambuco também, tá assim. Né? Falta 0,6 na granulometria. Não sei o que acontece. E é mais ou menos como o senhor falou aí. Eu já cheguei na pedreira que o cara olhou para mim e disse assim, cara, o que eu tenho é isso aqui. Se quiser levar, eu não vou perder meu tempo para estar selecionando. Eu ouvi isso, para você ter uma ideia como a situação está grave. Aí entra o mistério dos blocos de concreto, né, Daniel? Que daí, por exemplo, o que a gente mais vê em todos os grupos aí, alguém posta a foto de um bloco e a pessoa pergunta qual o traço. Então, os caras estão aí a 2.000 quilômetros de distância. Essa pergunta ela é muito frequente e ela também é muito sem resposta, se você for analisar, né? Porque aí você vai ter assim, teu material, teu agregado está vindo com uma particularidade de vir com pedra maior ou menor. Infelizmente, você vai ter que se adaptar ao que você tem. Não tem muito o que você fazer. Você vai deixar de produzir por causa disso, né? Então vai ter que se adaptar e ter o jogo de cintura, e aí que entra os fundamentos de você entender o que é a coesão, o que é a compacidade, o que o material mais graúdo vai te atrapalhar, o que ele vai te ajudar, para de fato chegar numa resistência boa e num bloco bom, né? Então aí que está vamos colocar assim, o maior desafio também, um dos maiores desafios para quem está fabricando blocos, essa irregularidade dos nossos agregados, que infelizmente acontece. Então você acertou teu traço para a granumetria que você veio e vem a próxima carreta com o material todo diferente. Aí você está com um problema, né? E toda hora você tem que ficar ali mudando o traço, enfim, é complicado mesmo. Então Pois é. aí que entra uma das nossas dificuldades, né? Hoje para você ter uma ideia, eu estava atendendo 2 clientes, os 2 coincidiram de estar produzindo bloco 14. A parte fina do traço lá, com um, eu investi totalmente o traço, sendo que eles 2 estavam fazendo o mesmo bloco. Mas em um, a areia dele estava dando uma liga melhor, no outro já partiu para o pó, que a areia dele já estava mais solta. Então, se a gente fosse olhar, eu poderia dizer o seguinte, como o outro estava fazendo o bloco 14, eu poderia passar o mesmo traço para ele, né? Mas não, para você ver, eu tive que mudar totalmente o traço, atendendo 2 caras na mesma hora. Tá aí a diferença de região, né? O bloco é um negócio local, cara. Então, cada região tem sua particularidade. Dá para a gente pegar informações, como a gente está fazendo aqui, de várias pessoas, agregar aquilo que de fato importa,
Mas, assim, tem particularidades numa fábrica de blocos que não tem muito o que fazer. Mas daí isso vai ser assunto para um próximo dia, né? Vamos terminar aqui, que senão vai ficar muito extensa a nossa conversa, apesar de estar sendo boa, só para não estender tanto. Então, vamos ali seguindo, então, terceiro tópico, né? Característica dos agregados, né? Então, a gente tem ali a NBR 7211, que é a especificação sobre os agregados. Os agregados devem ser compostos por grãos de minerais duros, compactos, estáveis, duráveis e limpos, e não devem conter substâncias de natureza em quantidade que possam afetar a hidratação ou endurecimento do cimento, a proteção da armadura contra a corrosão, a durabilidade ou, quando for requerido, o aspecto visual externo do concreto. Então, aqui a gente vê que os agregados eles têm que atender para nós num consenso geral. Acho que nesse âmbito aqui, né, seu Júlio, entra a questão que, por exemplo, o que atrapalharia? A argila que vem da areia de cava, né? Então, é uma impureza que atrapalharia o nosso processo ali, né? O que a questão das impurezas trazidas pela a argila, né, que contamina. A gente pode pensar também nos grãos alongados ou lamelares, porque eles são mais frágeis, não são tão duráveis. Você tem que imaginar que o grão alongado, você faz força sobre ele, ele parte ao meio. Ele parte, Ele que parte ao foi o que meio. o Luiz comentou com a gente antes ali. Exatamente, né? E uma coisa importante, né, é que assim, veja, você tem contaminantes que vão ter uma ação física e tem contaminantes que vão ter uma ação química. Por exemplo, um exemplo de ação física. Se você tem muita argila, você tem um aumento da superfície de agregados. Imagina que se você pudesse pegar todos os agregados e espalhar ele no chão, né? Quanto mais fino o agregado, mais área ele cobre. Então, você precisaria de mais cimento para envolver esses agregados, certo? Então, quando você coloca uma argila, por exemplo, você está aumentando muito a superfície, vai consumir mais cimento. Tem contaminantes, como, por exemplo, vamos pensar, o cara... Vamos dar um a própria exemplo sujeira bobo, assim, da pedra, né? Então, a sujeira da pedra tem esse efeito de dificultar a liga. Mas vamos imaginar que o cara, por exemplo, Sim. a marmita dele dentro onde o pessoal pega água para colocar no traço. É um exagero, né? Mas gordura, Sim. matéria orgânica, Acontece. por exemplo, folha que caiu, o cachorrinho que fez cocô, o gato que fez xixi, matéria orgânica produz, atrapalha a reação do cimento. Entendeu? Entendi. É um efeito químico. Atrapalha a reação. Entendeu? Então, o pessoal tem que ser um material puro, vamos colocar assim, né? Então, para não ter nenhum problema nesse sentido. Então, essas aqui são as especificações sobre os agregados. Né? Granometria dos agregados miúdos e graúdos, massa específica aparente, que seria a massa unitária, massa específica real, teor de umidade e inchamento da areia. Ali, seu Júlio, eu só não entendi muito bem a massa específica aparente e a massa específica real. Qual que é a diferença, a grosso modo, de uma para outra? O que é? Tá. É que é o seguinte. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim, está ouvindo. Eu acho que talvez o termo que a gente seja mais acostumado a utilizar é massa unitária. Né? Uma massa unitária. Massa unitária é o seguinte, é o Acho que travou aí. Acho que tá travando aí, seu Júlio. Tá travando para vocês também aí, galera? Travou, para mim travou. Para mim travou a também. Sugestão aí para o professor Júlio é fechar a câmera para consumir um pouco menos de banda, daí vai ser possível ouvir ele. Ok. Vamos tentar. Fechei já. Então, assim, vamos entender o que é o conceito de massa unitária e massa específica real. Achei que caiu de novo.
ação e peso. Desconto o peso do recipiente, então eu tenho massa dividido por volume, tá certo? Só que, nesse caso, vazios, tá legal? Eu tenho os vazios. Na massa específica real, é diferente. Eu trabalho com o volume real do material. Então, vou dar um exemplo. Pega um gaveta ou um tubo, né? Seu Júlio, tá bem ruim o sinal do senhor aí. Não sei se os outros estão ouvindo bem, mas eu não estou ouvindo, não. Só se eu... Eu estou ouvindo, Wallace. Se eu entrar isso aí. Tá, beleza. Vai lá que daí eu... Tá todo mundo com problema? Também. Tá falhando um pouquinho. Vou falar mais alto, pensar que chega aí. Beleza, vamos tentar de novo aí. O senhor parou no exemplo. Vamos ver se eu consigo. Então, pensa o seguinte, pega um tubo que tem 1 litro. Você coloca meio litro de água e coloca meio litro de areia. Bom, meio litro com meio litro vai dar quanto? 1 litro. Só que não. Por quê? Porque naquele material que você colocou dentro da água tinha ar junto. Ok? Então, quando você colocar aquele meio litro, você vai perceber que a água vai subir um certo tanto. Esse tanto que subiu é o volume real daquele material. É como se eu tivesse pegado cada grão daquele material e calculado o volume e somado tudo aquilo ali. Ou então, é como se eu tivesse reconstituído a rocha da qual aquele material foi feito. Entendeu? Então, assim, massa específica real, não importa se é pó de pedra, não importa se é brita 1, se é brita 2, não importa. Veio da mesma rocha, é sempre a mesma. Porque depende do quê? Dos minerais que tem ali. Sim. Agora, massa específica, aparente, não. Depende do tamanho, depende do volume que você está utilizando, né? Porque os vazios contam aí, né? Certo, entendi. Então, essa aqui seria a especificação sobre os agregados, né? Então, ali tem ainda o teor de umidade e o enchimento da areia, né? Quanto que a areia vai absorver. Aqui a gente colocou um quadro, né, com a massa unitária, que era o que o seu Júlio estava falando antes para nós. Os valores médios de massa unitária de alguns agregados no estado seco, né? Então, aqui é em relação ao metro cúbico, né? Então, o metro cúbico da areia natural, ela pesa 1.450 quilos. A areia de britagem, 1.500, pó de pedra, 1.550 e pedrisco, 1.350. Tá? E aqui no outro quadro, a gente tem os valores médios de massa unitária de alguns agregados em estado úmido, né? Reparem que aqui ela pesa menos por metro cúbico. Então, aqui, ó, 1.250, 1.300 a britagem, pó de pedra 1.350 e o pedrisco 1.350. O que a gente vê muito comum aqui é o pessoal falar que não dá essas medidas aqui, geralmente dão menos. Por quê? Aqui a gente está falando do estado seco. A gente sabe, todo mundo que está aqui sabe que nem sempre o agregado, ou praticamente impossível o agregado vir no estado totalmente seco. Ele sempre vem com um grau de umidade, então que faz esse peso aqui baixar um pouquinho. Então a gente já viu aí pó de pedra com metro cúbico significasse 1.300, 1.400 quilos. Então acaba tendo essa variação, e isso é importante você pedir junto no teu britador quando você comprar, para você ter essa referência, para você também poder fazer depois a composição correta aí do seu traço, né? Valores médios de massa específica real para alguns agregados, né? Aqui, seu Júlio, eu não entendi muito bem, por exemplo, por que o pó de pedra é 2.700 quilos por metro cúbico? Se tu conseguiria... Isso aqui seria o valor da pedra, no caso, o metro cúbico de pedra em si seria o valor de 2.700 quilos, isso? Por metro cúbico? Veja bem, isso é o que eu falei. Antes daí. Porque o que acontece? A areia natural, basicamente, ela é quartzo, certo? Uhum. E a densidade do quartzo é em torno de 2.640. Entendi. Agora, areia de britagem, pó de pedra, pedrisco, todos eles, se vierem da mesma rocha, vão ter a mesma massa específica. Certo. Por exemplo, aqui no Paraná, o basalto,
Basalto pode ir de 2.800 até 3.000. Então Qual não que é importa. qual que é o mais denso, vamos colocar assim, o mais pesado? Seria o gneiss lá? Olha, na verdade, o agregado mais pesado que a gente tem, na verdade, que é utilizado para concreto, é a barita. Mas não tem aplicação para a gente aqui em concreto, não faz muito Entendi. sentido. É um agregado muito caro, ele tem muito ferro e ele é utilizado, na verdade, para você ter uma ideia, para fazer concreto ou argamassa para bloquear a radiação. Entendi. Então é um outro conceito. Chega a 4.000 e pouco. Entendeu? Então ele é muito pesado. Aqui, a grosso modo, então, só para explicar para o pessoal, esse peso que a gente está falando de massa específica real, se fosse 1 metro cúbico de uma pedra, né? Então, o metro cúbico dessa pedra seria 2.700 quilos. Ela, depois de quebrada, enfim, feito o pedrisco, no metro cúbico, ele pesa menos porque dele tem os vazios dentro dele, né? O seu exemplo foi muito bom. Imagina um cubo de basalto, um cubo de granito. É isso que vai dar. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Fechou. É isso Ficou aí. bem muito claro bom. nesse sentido. Então, beleza, vamos para o próximo. Quadro 4, né? Valores médios de coeficiente de inchamento para areia. Né? Então, o inchamento seria a absorção da água, certo? Em relação ao grão da areia, é isso? Então, esse é um detalhe importante. Veja bem, quando a gente fala em inchamento da areia, não é o grão que incha, porque o grão é um mineral cristalino. Ele não vai inchar, é o que ele não vai absorve inchar. ao redor. O que acontece é que você tem a água, ela é um elemento bipolar, certo? Aí você tem todo material fracionado tem cargas na superfície, não importa se é uma areia, uma brita, tem mais ou menos. Então, a água forma uma película ao redor desse grão. E forma a película ao redor do outro grão. E isso cria repulsão. Entendeu? Quanto menor é o grão, maior é essa força de repulsão. Mais ela se afasta. Quanto mais pesado é esse grão, menos condições de empurrar essa força tem. Entendeu? Entendi. É assim que funciona. Então, quanto menor repulsão. Mas aí a repulsão, quanto menor, melhor? Quanto menor, pior. Então, quanto maior, melhor. Então, a areia fina, por ela ter um coeficiente de inchamento maior, ela seria melhor nesse sentido. Só que, assim, tem que entender como é... Veja bem, Luiz, tem que entender como é que isso aqui influencia no traço. Tá? Veja, para quem trabalha com centrais dosadoras em peso, o coeficiente de inchamento não vai ter influência. Certo. Agora, quem trabalha em volume, por exemplo, com balde, com padiola, O que significa esse 1,48? Significa o seguinte: se você está trabalhando com um balde de 20 litros e essa areia atingir a umidade crítica dela, que normalmente está aí entre 4% a 6%, essa areia fina ela vai inchar 48%. Então, tem que pensar o seguinte: em 20 litros, você não vai ter 20 litros, você vai ter 48% a menos de material. Para que serve esse número? Para você calcular quanto a mais daquela areia você vai ter que colocar no teu traço para compensar esse inchamento. Por isso que dá problema de acabamento também, tá, Luiz? Sim. Às vezes você está lá trabalhando, mantendo o traço. Chegou na parte úmida do monte, a areia está inchada. Muda. Aí cai o acabamento. Quem já teve experiência aí? Bem comum isso daí. De um dia para o outro, né? Pega o material cedo, que tem o orvalhozinho ali da manhã, isso aí é um pepino. Aí de manhã é um tipo de traço e à tarde é outro, né? Então agora ficou mais claro aí esse processo. Viu, seguinte. Mas aí, esse inchamento aí, ele vai influenciar no peso da areia também, não é só no tamanho, professor?
Sim, lógico, porque ele tá digamos ali do tanto. Veja bem, vamos pensar aqui. Numa central gravimétrica, qual que é o assim, problema? Pode falar, Luiz. Pode perguntar que depois eu respondo. Então, se é colocada uma areia encharcada, porque às vezes ela cai literalmente encharcada lá no silo. Aí, a alteração que eu faço, eu aumento 5% da areia, 6% da areia na fórmula, para que eu não perca tanto areia para a água ali. Então, esse 5% está sendo pouco, levando em consideração que minha areia é média para fina? Luiz, vai depender. O certo seria você fazer aquele ensaio da panela. Você sabe como faz, né? Você vai lá, pega 500 gramas, seca e calcula o teor de umidade. Aí você corrige direito. Entendeu? Você acrescenta... Sim, mas isso que eu estava com a dúvida. Eu tenho que só descontar a porcentagem da unidade, mas você estava falando do inchamento que ele chega a 40% do tamanho somente? É isso? Mas isso é para quem trabalha em volume, tá, Luiz? Não funciona no volume. Para quem trabalha... Tá, então eu que estou trabalhando com central... Você só tem que se preocupar em fazer duas coisas. Retirar... Fazer o teste da panela. Fazer o teste da panela para retirar a água e acrescentar em areia. Entendeu? Sim. A gente faz isso mais ou menos. É só isso. Antes eu fazia o teste da panela, só que daí eu vi que seguia meio um padrão. Quando eu estava encharcado lá, dava 6%. Porque você tem um fornecedor estável. E aí ela repete o padrão. Essa é a vantagem daí eu só... estável. Aí eu tenho lá no meu painel, lá na minha central, salva. Material seco, fórmula com material seco. Quando o pó está muito fino, aí eu não preciso estar o tempo inteiro em cima. Aí o operador ele já sabe. Eu estou tendo problema aqui porque esse material está muito úmido. Então eu vou usar essa fórmula que ficou pré-definida aqui para quando a areia estiver muito encharcada. O material encharcado. Ótimo, é isso mesmo. Perfeito. Isso que é a experiência do dia a dia, entendeu? Você conhece a tua máquina, você conhece o teu agregado e você tem aquilo que a gente chama de estabilidade. Se você consegue estabilidade no comportamento, você sabe o que está acontecendo, né? Então, o que você tem é uma ótima situação. Isso mesmo. Isso veio com o tempo, porque no começo era um tiro no escuro. A gente tentava, é o pó. E daí ficava, vai, troca pó, e pega outro pó de outra cidade, e vai aqui. É a máquina. E vai, troca a peça na máquina, e mexe, outra coisa. Cara, foi uma luta aí, 3 anos. Pois é. Não é rápido. Tem um conhecido ali, só para curiosidade, tem um conhecido que está montando uma fábrica. Ele trabalha com paver, mas só dormir. Aí ele comprou uma máquina, um negócio, e está comprando uma prensa de tubo também. E ele está começando, sabe? Aí ele me perguntou, quanto tempo você acha para eu me estabilizar? Assim? Quanto tempo vocês demoraram? Eu falei, cara... A vida toda. Foi uns 3 anos aí para chegar nisso. Ele falou, o quê? 3 anos? 3 anos. E ainda a gente não chegou, tipo, sempre pode estar melhorando, né? Mas, assim, para você ter todo esse conhecimento ali, todo esse conhecimento em cima do teu agregado, da tua máquina, do funcionário, de tudo que envolve ali, vai vir sempre, né? Muita coisa para você achar. Então, é isso aí. É uma luta constante. Demora um pouquinho para acontecer, né? Então, vamos lá. Daniel, queria comentar alguma coisa ali, meu querido? Não, Luiz, aqui eu tinha apertado sem querer, mas está de boa aqui. Beleza, então. Pessoal, vou continuar aqui, então. Os agregados são influência na produção e moldagem do concreto seco, né? Então, o concreto seco. A gente fez ali, então, a granulometria contínua, quando o agregado apresenta uma gradação de tamanhos de grãos, desde maiores até menores. Então, isso seria a granulometria contínua. A granulometria
distribuição granulométrica uniforme, quando o agregado apresenta uma uniformidade de tamanho de grãos. Pode reparar que ele está até em verde ali, porque essa aí seria a condição mais adequada, né? Depois a gente tem ali a distribuição granulométrica aberta, quando uma determinada faixa de grãos está ausente na distribuição granulométrica. Eu colocaria até um aqui, professor, depois colocar um em vermelho, né? Quando você tem uma variação exorbitante de grãos, né? Então, que daí é um outro pepino também para a gente discutir. Principais produtos vibroprensados. Deixei em branco, galera. Por quê? Aqui a gente sabe, né? Blocos de concreto, desestruturais, linhas o bloco de vedação, blocos de concreto da linha estrutural classe C, classe B, classe A, pisos de concreto. Tem também a questão lá, como é que era o nome da concregrama, né? Eu ainda não vi cobogós prensados, não sei se alguém já viu ou já percebeu, e se alguém souber algum produto vibroprensado meio fio, além desses que a gente comentou. Então, esse daqui eu acabei deixando em branco, porque, a grosso modo, a maioria das pessoas já sabe o que são os produtos vibroprensados, né? Se alguém tiver mais algum em aberto que eu não tenha falado, fica à vontade em falar também para nós. Grosso modo, era isso aí mesmo, né? E aqui a gente colocou um esboçozinho, o processo geral de produção, bem simplificado. Depois nós vamos falar aí mais em detalhes, explicar a parte técnica de equipamentos e vários outros sentidos para a gente se aprofundar mais, né? Então, fluxograma do processo produtivo de uma fábrica de blocos, né? Primeiramente, a gente tem o recebimento de materiais, depois a gente tem a dosagem dos materiais. Então, o recebimento ali a gente vê como o material chegou, né? Que a gente vai colocar, depois a dosagem do material para mandar isso para a mistura, a produção da massa do concreto, que seria betoneira, misturador, enfim, como se for misturar, a moldagem, que seria o processo da máquina, entre vibrar e prensar. Depois a gente tem o processo de cura, onde vai fazer a pré-cura, vamos colocar assim, acondicionamento das peças, quando você for paletizar ele e deixar no teu estoque para terminar de fazer a cura correta, e após isso, a entrega, né? Então, esses itens aqui, esses ícones aqui, conforme for passando as próximas reuniões, a gente vai acabar falando um pouquinho mais a fundo sobre cada um deles. Pessoal, a gente percebeu que a gente falou só um pouquinho aí sobre o nosso ramo, né? Falamos aí bem pouco em relação a isso. Legal para a gente... Deixa eu ver aqui uma coisa. Aí, voltou aqui. Então, a gente falou só um pouquinho, então dá para ver assim, só nesse pouquinho o quanto que a gente já falou disso, o quanto existe uma variação, uma variedade muito grande, né? Então tem vários outros dados técnicos que a gente ainda vai falar, beleza? Então, galera, assim, agradeço a todos. Meu brother. Agradeço a todos. Obrigado. Quinta-feira a gente manda outro link para vocês aí, vamos falar um pouquinho mais sobre alguns outros assuntos, né? Mas a gente manda o link na quinta-feira para as 8 horas, a gente continuar falando um pouquinho mais sobre isso. E se alguém tiver alguma dúvida, sugestão, pode me chamar lá no meu WhatsApp particular, que a gente vai analisar com bastante carinho aí.